A Lei 4.620, que está lá no conteúdo programático do edital do TJ da última prova, ela foi o quê? O que significa revogada? Tipo, ela deixou de existir. E no lugar dela, e agora no teu edital, vai vir uma nova lei. A 974, nem eu me acostumei com o número, 9.748. Ela é de junho de 2022, tá? Ela alterou, não é que alterou, ela revogou, ela destruiu aquela e no lugar dela veio essa nova lei, mas infelizmente no site da LERJ eles não avisam isso muito claramente e aí eu fui levada a erro, mas agora vamos acertar, tá? Bom, eu tô me arriscando muito aqui porque eu não estudei, mas ela é tão parecida, é muito parecida, então não tem nada de muito novo, tá? Só mudaram alguns detalhes, não precisava nem de uma lei nova, eles podiam ter pego o texto antigo, só feito algumas alterações, mas eles optaram. Isso aconteceu muito no tribunal, agora em 2022, 2023, eles estão substituindo as leis. Aconteceu com o LODGERG, aconteceu com o Código de Ética e também aconteceu com a 4.620, tá? Ela tinha 20 e poucos artigos, aí agora ela está com 30 e poucos artigos, pequenininha. As disposições finais eu até deixei numa letra bem pequena, porque não interessa muito, mas principalmente esses capítulos iniciais, assim, a gente vai ler tudo de novo, vai comentar tudo de novo. Se alguém veio para a aula da tarde, eu te digo que tu não perdeu nada. Porque agora você vai ler a lei como ela é hoje. E para quem veio de manhã, tá? O que serviu? Só para tu ter a noção do que aconteceu, aquela história toda, que tinham cargos antigamente, né, que foram enquadrados nas carreiras, isso tudo valeu, né? Você conheceu a carreira do concurso passado, que tinham 3 classes, né? E agora a gente vai ver os detalhes das mudanças, tá bom? Em termos de entendimento, não mudou nada, mudaram apenas detalhes, tá? Então, assim, a aula de certa forma serviu, agora a gente só vai ficar atento aos detalhes, tá bom? E partiu do começo de novo, bora com paciência. Artigo 1º. As carreiras de analista e técnico do quadro único de pessoal são regidas por esta lei. Tá? Tá, gente? É por esta lei, tá bom? Número dela, 9.748/2022, lei estadual. O último artigo dela, qual a informação importante do último artigo dela? Que revogou a lei anterior a 4.620 e agora o teu plano de carreira de técnico e de analista está sendo regido por esta nova lei e é ela que vai aparecer no teu conteúdo programático, tá? Esquece aquela, vai entrar essa agora. Raquel, como você sabe? Porque a lei foi o quê? Revogada, então vai entrar a nova, não faz sentido cobrarem a antiga. Artigo 2º, familiar, não mudou nada, olha lá. O quadro único de pessoal compreende que cargos? Cargos efetivos e cargos em comissão. Todos os cargos efetivos estão estruturados em 2 carreiras. Quais são as carreiras? Técnico e analista. A carreira de técnico continua de nível médio e a carreira de analista de nível superior. Nada mudou do que a gente viu. Parágrafo único. Lembra que eu comentei com vocês que no artigo 5º da lei velha tinha um parágrafo lá solto que ele não tinha relação com o artigo 5º? Agora acertaram o negócio. Sentiram? Agora ele está no lugar certo. Ele está atrelado ao artigo 2º que fala de todos os
cargos. Então, olha o que diz o parágrafo único. É vedada a nomeação para os cargos de pessoas que tenham sofrido. Olha como ajeitaram as coisas. Lembra que eu falei que você punir uma pessoa que está sendo processada é errado? Por que punir uma pessoa que está respondendo a um processo é errado? Porque ela pode ser o quê? Inocente. Olha como eles arrumaram. Fui eu que mudei a lei, tá vendo? As coisas que eu dizia, isso aqui não tá legal. Arrumaram pelo menos isso. Olha o que diz aqui. Quem não pode ser nomeado para os cargos? O cara que foi condenado. Não o cara que está respondendo, mas o cara que foi condenado. Agora acertaram o negócio. Por que eu sei que ele foi condenado? Porque ele sofreu o quê? Sanção. Se ele sofreu sanção, ele foi condenado na lei de improbidade administrativa, agora está certinho, e aquele que figura como um inelegível, né? Naquela lei da ficha limpa, ou seja, quem não pode ser candidato numa eleição também não poderá assumir nem o cargo comissionado, nem o cargo efetivo. Se alguém aqui foi condenado por improbidade ou não pode ser candidato numa eleição, não vai poder assumir o cargo do TJ, né? Então, é o ficha suja. O ficha suja não pode ser candidato na eleição e não pode assumir cargo público no Poder Judiciário. Fechou? Ficou bom, né? Aí vem artigo 3º. Quem é serventuário? Quem é serventuário é o efetivo, né? O efetivo, o concursado lá do Poder Judiciário, ele é chamado de serventuário. Lembrando que esses cargos, né, eles são criados por lei, um cargo público é sempre criado por lei e remunerado, o servidor do TJ é remunerado pelo erário. O que isso significa? Quem paga o teu salário é sempre dinheiro público, dinheiro do tesouro. Por que isso, gente? Olha só, associa. Hoje em dia você pode ser um empregado numa empresa, né? Quem paga o teu salário? O teu patrão. É sempre aquela lógica, quem paga o meu salário é o meu patrão. Quem paga o teu salário no TJ? É o TJ? É o dinheiro que o TJ faz? Não, é o erário. O que é erário? Erário é o tesouro. Da onde vem o tesouro? Dos impostos que são o quê? Arrecadados. É para deixar bem claro, quem é o teu patrão, servidor? A quem você deve servir? Para quem você deve trabalhar? Para o povo. Entendeu? É sempre essa lógica. Isso aparece em todos os estatutos, que o salário de um servidor, quem paga, é o erário. Dinheiro privado. Vocês sabem que na administração pública, hoje em dia, tem muita parceria público-privado. Dinheiro privado não pode pagar o teu salário. O teu salário é sempre pago com o erário. É o tesouro, é o dinheiro que vem da arrecadação dos impostos que são pagos por todos, inclusive por você, servidor, né? Bom, parágrafo único. Lembra que o serventuário, que é o concursado do TJ, ele tem um regime disciplinar que é definido lá no Estatuto do Servidor do Estado, que é onde está escrito quais são os teus deveres, o que é proibido, o que você não pode fazer de jeito nenhum, e se você descumprir aqueles deveres, desrespeitar proibições, você pode vir a ser punido. A punição vai desde uma advertência até uma demissão, né? E aí tem a sindicância, tem o processo disciplinar, tem o direito ao contraditório, a ampla defesa, né? Esse regime disciplinar que foi pensado para o concursado, que no TJ nós chamamos de serventuário, ele estende-se a quem? Ele estende-se a quem? Ao servidor ocupante exclusivamente de um cargo comissionado. Nós podemos chamar essa pessoa só tem cargo em comissão, tá? Ela não é concursada.
Ela é uma pessoa estranha ao serviço público que o presidente do TJ nomeou para um cargo em comissão dentro do Poder Judiciário. Ele é um exclusivamente comissionado. Posso chamá-lo de serventuário? Não, porque a palavrinha serventuário é só para o concursado. Mas eu posso chamá-lo de servidor? Sim, ele é um servidor público, ainda que comissionado, mas ele é um servidor público. Aquele regime disciplinar pensado para o concursado é aplicado para o exclusivamente comissionado? Sim. E para quem mais? Para aqueles servidores de outros órgãos, outros entes que foram colocados à disposição da justiça, que estão trabalhando lá na justiça, mas que são da prefeitura, são da Polícia Militar do Estado do Rio, mas estão à disposição lá do TJ. Esses funcionários que na sua origem não são do TJ, eles podem ser punidos pelo TJ? Podem sofrer sindicância, podem sofrer processo disciplinar, tá? Tranquilo. Tudo bem até aqui? Mesma coisa, né? Artigo 4º. Esse artigo aqui, ele é novo, mas na verdade ele já estava escrito na outra lei também, ó. O órgão especial, desde que não implique aumento de despesas. O que ele pode fazer com esses cargos? Extinguir e transformar. Ele só não pode criar. Tá? E vamos criar um cargo novo. Se você cria um cargo novo, você aumenta a despesa. Então, criação de cargo é por lei. Mas transformar aquele cargo em outra coisa, pegar aquele cargo, dividir em outros 2 cargos, isso pode, porque não aumenta a despesa. Aí o órgão especial, que é um órgão importante do TJ, esse tal de órgão especial, ele pode fazer isso através de resolução. O que é resolução? Resolução é um ato administrativo de caráter normativo. Ele cria regras no âmbito lá do Tribunal de Justiça, mas só pode fazer quando não tem aumento de despesa. Aí eles fazem isso através de resolução do órgão especial. Vou falar um pouquinho do órgão especial, tá? O órgão especial, meus amores, ele tem previsão no artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Vocês talvez nem tiveram aula disso aqui ainda, mas é importante para a prova e vocês vão ver isso comigo lá na Lei de Organização Judiciária também. Os tribunais, eles podem ter um órgão especial. Quando o artigo 93 autoriza a criação de um órgão especial, quando o tribunal tem mais de 25 desembargadores. Então, aquele tribunal, aquele TJ, que tem mais de 25 desembargadores, ele pode estar criando um órgão mais enxutinho, chamado órgão especial. Porque quando todos se reúnem, quando todos os desembargadores se reúnem, você está diante do tribunal pleno, tá? No caso, o TJ Rio tem quantos desembargadores? Atualmente, na data de hoje, porque isso pode mudar, 210 desembargadores, né? 210 desembargadores. Nós temos mais que 25? Sim, então, com certeza, o TJ Rio já criou o seu órgão especial. Mas por que eles criam ele? Para evitar que os 210 se reúnam. Imagina, 210 pessoas decidindo se o cargo tal, comissionado, vai ser transformado em outra coisa. Imagina 210 pessoas falando, um quer falar mais do que o outro. Tipo, a sessão nem rende, porque é muita gente. Aí a Constituição Federal disse, olha, naqueles tribunais grandes, e tem estado, gente, que nem tem 25 desembargador. Pega estado do Acre, estados mais pequenos, né? Você não tem tanto desembargador no tribunal. Mas o Rio, né?
O Rio tem um tribunal grandão. Então aqui, né, já temos um órgão especial, já foi criado o órgão especial e a Constituição diz como ele tem que ser. Como ele tem que ser constituído. Metade dele, primeiro ela diz assim, que esse órgão especial terá no mínimo 11 membros e no máximo 25. Tá? Então ele tem que seguir essa composição, porque também não faz sentido, né, ele ter muita gente, já que ele é um órgão para substituir o grandão, nem faria sentido ele ter muita gente. Então ele pode ter no mínimo 11, no máximo 25. O do Rio tem quantos? 25. O nosso OE aqui do TJ Rio tem quantos membros? 25. Ele adotou o número máximo. E a Constituição falou, metade dele tem que ser composto pelos mais antigos, tá? E a outra metade tem que ser eleitos pelo Tribunal Pleno. É um dos momentos que a catrefa toda, né, se reúne para quê? Para eleger a parte eleita do OE. Professora, 25, né, é ímpar. Aí, como ficou estabelecido? A última vez que eu vi em resolução, porque não é na lei, isso está na resolução, a parte antiga é a maior. E a parte eleita, no caso, é a menor. Então, você tem os 13 mais antigos, desembargadores, e os 12 escolhidos pela galera toda, tá? Esse é o órgão especial. E ele se reúne, hoje em dia, e ele toma as decisões, tanto judiciais quanto administrativas, do Tribunal Pleno. Então, hoje em dia, o Tribunal Pleno, gente, ele se reúne só em solenidades, ele se reúne em, tipo, eleições. Vamos eleger o presidente do TJ, né, a direção do tribunal. Aí a galera toda se reúne. Vamos eleger a parte eleita do órgão especial. Aí a galera toda se reúne. Mas para discutir os problemas do Poder Judiciário, quem se reúne hoje é o tal do órgão especial. E olha como ele é poderoso, né? Aqui disse, ó, o órgão especial pode extinguir os cargos que foram criados por lei, pode transformar em outro, né? Olha o poder que ele tem. Porque, na verdade, ele é o próprio Tribunal de Justiça. Quem administra o Poder Judiciário do Estado? O Tribunal de Justiça. Quantos membros são? 210. Mas é muita gente para ficar batendo cabeça. Então, na verdade, a Constituição prevê a criação do tal do órgão especial, que terá no mínimo 11, no máximo 25, e metade dele é composto pelos desembargadores mais antigos e a outra metade por eleição, tá? Outro artigo muito importante que está relacionado com o tribunal e está na Constituição, eu vou falar dele também, só para acrescentar algo aqui, é o artigo 94 da Constituição. O que você encontra no artigo 94 da Constituição? A regra do 5º constitucional. Já ouviram falar? Regra do 1/5 constitucional. O que informa esta regra? Ela diz aqui que 1/5 dos membros de um tribunal deve ser composto metade. Primeiro tu calcula 1/5. Aí me ajuda, gente. 1/5 de 210. Pega 210, divide por 5. Me ajuda? Dá? Quanto deu? Ai! Peraí, gente. Peraí. 4, né? 42. Pronto. Achamos quanto dá? 1/5. 1/5 é igual a 42. Gente, 42 desembargadores do nosso TJ nunca foram juízes.
tá? 42 que estão lá, os 210 estão lá. 42 deles nunca foram juízes, não julgavam processos. Mas tá, porque para ser desembargador, qual é a lógica? Primeiro tu tem que ser um juiz, aí vai se promovendo, vai ganhando experiência, enfim, até chegar no tribunal, daí ele vira um desembargador. Uma vez uma amiga minha chegou para mim, Raquel, tô namorando um cara. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Sério, sim, ele é estudioso, ele é demais, ele é tudo. Ele agora está estudando para o concurso para desembargador do TJ. Aí eu falei, pula fora, porque não tem concurso para desembargador do TJ, tá? Então, alguma coisa tá ruim ali. Por quê? Porque o concurso é para juiz, né? Você faz concurso, agora vai ter concurso para juiz substituto, aí depois, né, você adquire vitaliciedade, depois de 2 anos, aí ele vai passando pelas comarcas e depois de muitos anos, já bem maduro, já bem experiente, ele enfim chega a desembargador por promoção. Então ele vai subindo na carreira e chega a desembargador. Esse é o caminho, mas tem outro. Só que não é concurso. Lembra, o concurso é para juiz e o acesso ao cargo de desembargador se dá de 2 maneiras que não tem concurso. Ou é a promoção de juiz para desembargador, ou é a regra do 5º constitucional. Pois bem, 42 que tem lá entraram pelo 5º, ok? Entraram pelo 5º constitucional, que é, na verdade, uma indicação. Essas coisas da Constituição, né? Mas, enfim, indicação. Aí, como funciona? Metade disso aqui, me ajuda a matemática, 21, né? Metade, 21. Metade veio da OAB, Rio de Janeiro, no caso aqui, né? Porque é o TJ Rio. OAB Rio de Janeiro. Quem é filiado à OAB Rio de Janeiro? São os advogados do Rio, tá? 1/5. E o outro, metade do 5º, né? E a outra metade é composta por membros do MP Rio de Janeiro, que são promotores, ou também pode ser um procurador de justiça, que é um cara que está acima de um promotor, tá? Então, esses 42 desembargadores, antes de serem desembargadores, ou eles eram advogados, ou eles eram promotores ou procuradores de justiça lá do MP Rio de Janeiro, tá? E aí, como é feito? Por exemplo, hoje você tem os 210 lá, já estão todos escolhidos, né? Você vê que grande parte dos desembargadores realmente vem da carreira, da magistratura, ou seja, eles eram juízes. Só que você percebe que a Constituição, ela quer dar uma misturada. Ela quer que tenha um pouquinho de outra coisa lá também, um pouquinho de advogado, um pouquinho de membro do MP, porque são as figuras processuais, né? O advogado, ele é essencial à administração da justiça, porque nenhuma pessoa entra na justiça sem ser através de um advogado. Raras exceções, HC, alguns processos, habeas corpus, né? Mas, de modo geral, para você poder falar com um juiz, para você chegar à justiça, é através de um advogado, né? Ele representa os interesses das partes. Já o Ministério Público, ele também pode ser autor de ações, porque ele defende o interesse público, mas, na verdade, o MP, dentro do Poder Judiciário, ele tem aquela missão de fiscal da lei. Então, a Constituição, ela quer que o tribunal tenha essa né? Que o tribunal tenha juízes, mas que o tribunal tenha também a visão do advogado e que o tribunal tenha a visão do Ministério Público. Por isso que ele deu uma misturadinha de quanto? Que proporção? 1/5 dessas figuras aqui de forma paritária, tem que ser igualzinho para os dois, tá? Ok, aí os 210 estão lá, morreu hoje um desembargador. Morreu.
Aí a pergunta, quem é ele? Ah, ele é um desembargador da carreira da magistratura. Então, como é que vamos ter que preencher a vaga dele? Promoção de um juiz para desembargador. Não. Quem morreu foi um desembargador do 5º Constitucional. Quem era ele? Então, agora, a gente vai ter que mandar um ofício, o órgão especial vai mandar um ofício lá para a OAB do Rio de Janeiro e vai dizer, OAB, indique 6 advogados. Aí a OAB, ela abre tipo um edital. Senhores advogados do Rio de Janeiro, está aberta uma vaga de desembargador. Senhores interessados, senhoras, né, doutores, por favor, inscrevam-se, né, na vaga do 5º. Quem pode se inscrever? O advogado que tenha 10 anos de atividade profissional. Ele pode se inscrever. Aí, dentre os inscritos, a OAB senta lá e escolhe quantos? 6. O advogado tem que ter 10 anos de atividade jurídica, de prática na advocacia, notório saber jurídico e conduta ilibada. Então, não pode ter sido sancionado por improbidade, não pode ser um inelegível, não pode ter desabonadoras lá na ficha dele como advogado. Esse seria a conduta ilibada, né? E o notório saber jurídico, normalmente a OAB, ela escolhe um advogado renomado, que tenha nome no mercado, um advogado que talvez tenha artigos publicados, livros publicados, e indica o nome dele, então. São 6. Esses 6 nomes vão para onde? Para o órgão especial. Aí o órgão especial analisa os nomes, tira 3, fica com 3 e vira uma lista tríplice, tá? Aí esta lista tríplice é enviada para o governador do Rio escolher quem ele quiser. É a nossa Constituição. Essas partes da Constituição eu não curto muito. Podia ter uma provinha, né, um concursinho. É igual as indicações para o STF. A gente sabe, né, que tem muito esse dedo final da política. Pô, indicação para conselheiro do Tribunal de Contas, gente. É ridículo. O cara, para não ser candidato para Gov, indicam ele lá, pega a vaga no Tribunal de Contas do Estado. Eu fico, mas enfim, eu vou fazer o quê? É a nossa Constituição, né? Então, a justiça, ela nunca deve ter... Eu até publiquei um banner que diz assim, quando dentro da justiça tem política, tu tá já falando de injustiças, né? E, infelizmente, alguns cargos dentro do Poder Judiciário, desembargador, aqui, estou mostrando para você, lá no Supremo Tribunal Federal, infelizmente, são indicações. Quem fez a indicação? A política, né? E aí, eu prefiro o concurso, eu prefiro... tem sabatina, as perguntas são ridículas, né? Como é que foi? O que você fez no verão passado? A sabatina, né? Então, assim, essas sabatinas que a Constituição fala que existem, muitas vezes elas são assim muito fracas, ao meu ver, elas não medem conhecimento, enfim, tá? Porque o nome já é aquele mesmo, pronto, e acabou, e tem que ser, e é a política. Mas, enfim, então aqui tem indicação, tá? Você percebe que é possível, isso foi pergunta da FGV, de prova. É possível uma pessoa ser um desembargador sem concurso? Sim. O advogado aqui. O advogado não fez concurso e vai virar um desembargador do tribunal vitalício desde o momento da posse. Ele nem passa por os 2 anos da vitaliciedade lá na primeira instância. Lembra que o juiz tem que ralar, mostrar desempenho para passar no estágio de vitaliciamento para ganhar vitaliciedade. Esse cara aqui já entra vitalício no tribunal, tá? Da mesma forma, aí chegou no Gov, né? Chegou no Gov a lista tríplice, governador então escolhe quem ele quiser.
Ah, mas não tem votação, não tem nada. Ele escolhe quem ele quiser. Aí começa aquela campanha, podre. Bom, seguindo o barco, Ministério Público, mesma coisa. Quem foi o desembargador? Ah, do 5º. Ele se aposentou compulsória, foi do 5º. De que classe? MP. Aí o órgão especial manda ofício para o Ministério Público do Estado, o MP então escolhe 6 nomes, indica para o OE, o órgão especial vai lá, tira 3, fica com 3, vai para o governador, e ele escolhe o novo desembargador. É desse jeito, tá? 1/5, que dá 42 dos nossos 210, chegam desta forma lá no tribunal. Tá bem? Entenderam essa história toda? Isso é parte da aula de organização judiciária, da lei de organização judiciária e parte da aula de direito constitucional. Então, quando chegar ali, você já vai ter uma noção do que se trata, tá? São 2 artigos importantes da CF. O 93, inciso 11, que fala do órgão especial, e o 94, que fala da composição do nosso tribunal. Porque nesta aula, talvez isso se tornou importante ponto de pauta. Porque você tem que entender que quem administra o Poder Judiciário do Estado é o Tribunal de Justiça, que é composto por juiz? Não, por desembargador, né? Juiz trabalha na primeira instância, ele só manda no quadrado dele, que é a vara. Quem manda na vara? O juiz. Quem manda no judiciário? O tribunal, tá? O tribunal fica lá na capital, lá naquele prédio marrom, lá da Praça 15, o prédio, a sede, nós chamamos de Palácio da Justiça. Você entra pelos fundos, né? Porque a entrada pela frente vai ter as varas da comarca da capital. A entrada dos fundos é do Palácio da Justiça. Mais ou menos a partir do 4º andar, você tem então o tribunal, onde você encontra as câmaras que julgam os recursos, né? E lá também fica a administração de todo o Poder Judiciário, que é feita pelo Tribunal de Justiça, representado por seu órgão especial, que aqui no estado são quantos? 25, e que deliberam as coisas através de resolução. Ah, e não tem que ter o 1/5 no tribunal? Tem que ter 1/5 no OE. Porque lembra que o OE, órgão especial, é o próprio tribunal. Se no tribunal tem que ter 1/5, no OE também. Então, dentre esses 25, eles têm que escolher quanto é 1/5 de 25? 5. Dentre esses 25, 5 tem que vir da onde? Do 5º, dos 42. Tá? Então, aqui nessa composição, eles ainda têm que tirar 5 que vem dos 42, obrigatoriamente, para respeitar a regra do 5º constitucional. Não, e os caras são poderosos, eles viram presidente do TJ, não é porque o cara é advogado que ele não pode ocupar o mais alto posto. Nós já tivemos presidentes do TJ que vieram do 5º constitucional, né? E nunca fizeram concurso para juiz. É assim, tá? Bom, vai? Sim, ainda tem isso, que daí não dá pau a pau, né? Porque 5 é ímpar, aí fica 3 e 2. Aí como funciona? Nesta composição do momento do OE, você tem 3 que vieram da advocacia e 2 do MP. Na próxima composição, eles têm que fazer o quê? Inverter, entendeu? É assim que você garante a paridade. Ué, professora, mas tem próxima composição? Tem próxima composição? Tem, ó. Esses eleitos, eles têm mandato, tá? Esse mandato, salvo engano, é de 2 anos. Então, essa parte eleita, ela muda a cada 2 anos. Essa parte é mais fixa. Não tem muito o que fazer. Mas aí eles compõem o 5º na parte
eleita. Eles têm que ter esse cuidado. E como 1/5 de 25 dá 5 ímpar, então fica 3 e 2, porque não tem como repartir uma pessoa ao menos. Então fica 3, 2. Aí na próxima composição eles precisam inverter. Isso tudo a gente aprende na lei de organização judiciária, que é o antigo Codigerge, que virou Lodigerge, que agora tem um novo, completamente novo, porque também a lei antiga foi revogada. Mas esses detalhes a gente ainda vai aprender. Eu só queria, neste momento, que você enxergasse quem é o órgão especial, né? Conseguiram visualizar. Ele é o órgão mais importante dentro da administração do Poder Judiciário, porque ele representa o próprio tribunal. Ele é o tribunal. Só que para evitar que os 210 se reúnem, quem se reúne? Os 25. E a decisão deles é como se fosse dos 210. Tá bem? Show! Seguindo a nossa lei. Nossa lei aqui. Capítulo 1, alguma dúvida? Nada de novo, né, professor? Tudo igual. Bom, aqui o que eu chamo mais atenção é justamente aquela questão de que quem respondia por improbidade, hoje, né, na lei nova, você está respondendo um processo de improbidade administrativa e passou no concurso do TJ agora. Vai poder assumir o cargo? Vai. Porque você está só respondendo. Você ainda não foi condenado. Agora, você foi condenado num processo de improbidade. Aí, uma das sanções lá da lei de improbidade é você ocupar cargo público por tanto tempo, tem aquelas sanções. Então, naquele período, você fica impossibilitado de assumir cargo público no TJ. Porque você foi condenado. Você sofreu sanção de improbidade. Mudou, né? Porque antes dizia respondendo ou condenado. O respondendo saiu fora, tá? Seguindo, capítulo 2, a carreira. Aqui tem novidades. Eu gostei. Ó, as carreiras de analista e técnico constituem-se dos cargos de provimento efetivo com a mesma denominação. Então, a carreira de técnico de atividade judiciária tem um cargo. Como chama o cargo? Técnico de atividade judiciária. A carreira de analista tem um cargo. Como chama o cargo? Analista judiciário. Tá, beleza. Cuja estrutura é dividida em 4 classes. Eu tenho que desenhar, né, gente? Só porque ficou diferente. Vamos desenhar de novo. O técnico e analista é a mesma coisa. Agora tem 4 classes. Lembra que de manhã eu desenhei 3? Agora são 4. A, B, C e D. Tá vendo? Tu se aposentava muito cedo, o povo não quer mais se aposentar. Criar uma classe lá para você ficar e ganhar mais, aumentar a remuneração e tal. E lembra, aqui ó, tem mudança, ó. 4 classes e 16 o quê? Padrões. Por que antes era 12 e agora são 16? Porque aumentou uma classe, né? Então eles incluíram aqui mais 4 padrões, né? Então, fechou, né, gente? Quantas classes? 4. A, B, C e D. A é a primeira, D é a última, tá? Ok. Divididos em áreas de atividade. Lembra das áreas de atividade? Administrativa, judiciária. Não mudou. Parágrafo 1º. As classes das carreiras previstas no caput são designadas como A, B, C e D, sendo A inicial e D a classe final. As atribuições dos cargos e suas áreas serão descritas em regulamento, então não precisa se preocupar, podendo comportar grupos e especialidades. Tá, isso aqui é novidade, eu gostei. Parágrafo 4º. O escalonamento remuneratório das carreiras observará a proporção de 4% sobre o padrão anterior
para os padrões remuneratórios que integram as classes A, B e C. Então, peraí, como é que é isso? A classe A tem padrões, não tem? 1, 2, 3, 4, né? Eu vou ter que desenhar tudo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Aqui, 13, 14, 15 e 16. Aí o que ele está explicando? Item 1. Parágrafo 3º, item 1. O escalonamento remuneratório observará a proporção de 4% sobre o padrão anterior para os padrões que integram A, B e C. Então, peraí. Eu começo aqui, certo? Aqui tem um valor a minha remuneração. Aí agora eu vou sofrer uma progressão e eu vou passar para o padrão 2, certo? Quantos por cento aumentou? Isso é bacana, porque antes não tinha esta informação. Agora eles te dizem claramente quantos por cento vai aumentar. Então no A1 eu tenho um salário. Quando eu passo para o A2, quanto que aumenta? 4%. Agora eu passei, né? Aqui eu ganhei 4%. Agora eu estou no A2. Aí eu passo para o A3. Quanto que aumenta? 4%. Agora eu passo para o A4. Quanto que aumentou? 4%. Agora eu fui do A4 para o B5. Quanto que aumentou? 4%. 5 para o 6, 4%. 7 para o 8, mais 4%. 6 para o 7, 4%. 7 para o 8, 4%. 8 para o 9, 4%. 9 para o 10, 4%. 10 para o 11, 4%. 11 para o 12, 4%. Agora, C12 para o D13, 4%. Não, eu acho que é 4 aqui. Acho que é. Agora eu cheguei na classe D, certo? Vamos ver. É porque eu não li essa lei também, tá, gente? Vamos de novo. Ó, 4% sobre o padrão anterior para os padrões que integram A, B e C. Então, ó, eu tô no C12, eu vou passar pro 13 aqui. Quanto que aumentou? 4%. Eu acho que é 8% sobre eu ganhar todo padrão no C12. Então vamos ler a de baixo. Talvez nos ajude. Vamos ler a de baixo. 8% sobre o padrão anterior para os padrões remuneratórios que integram a classe D. É 8. É 8. É porque para os padrões que integram a classe D, ganha 8% sobre o padrão anterior. É para fechar bem, tu tem que ler a de baixo mesmo, tá? Então aqui é 8, aqui 8. Eu gostei desse D, gente. 8%, tá? Então, vai. Não, esquece o 3. Esquece o 3. A gente ainda vai ver esse 3, esse 2, porque isso tudo mudou. Tá? Isso tudo mudou agora, tá? Lembra que era o tempo 2? Se tu ganhar triênio, ainda tem o triênio. É um mundinho à parte. É muito bom. Que isso anime você. Se faltava motivação, eu acho que é um bom motivo, né? Imagina, você de tanto em tanto já tem um aumento certo, né? Então, isso é bacana, é plano de carreira, é vantagens do serviço público, tá? E olha que engraçado, iniciativa privada. Pensa, quanto mais velho, menos você é valorizado e tem mais chance de você ser substituído por carne fresca, é péssimo isso que eu usei, né? Carne nova. Isso em vários setores da vida, inclusive. Mas vamos pensar... É triste, né? Mas é uma venda. Mas vamos pensar no aspecto profissional.
você está lá no âmbito profissional, na sua carreira, salvo exceções de algumas empresas, mas a tendência é sempre te substituir por pensamento novo, né? Galera que está com gás, sem artrite, sem artrose, né? Aquela coisa. No serviço público, eles valorizam quem é mais antigo, né? O antigo, ele é mais valorizado, ó. Tanto é que lá no D, isso é um incentivo para você não se aposentar, tu percebeu? Pô, quem vai querer se aposentar? Agora que eu tô entrando no D, que passa para 8%, vou me aposentar da onde, gente? Vou ficar aqui até 75 anos, né? Aproveitar bem, chegar, encerrar o plano de carreira. Essa é bem a ideia que se percebe. Até aqui tudo bem, gente? Então, olha, pelo menos serviu para alguma coisa. A carreira antiga tinha 3 classes, né? A carreira nova está com 4 classes. A carreira antiga tinha 12 padrões, agora temos 16 padrões, né? E hoje eles informam exatamente quanto que vai aumentar, tá? Nos padrões do A, B, C, você tem um aumento de 4%, observando o padrão anterior, e lá no D, observando o padrão anterior, você vai ter um aumento de 8%, tá? Ok. Ingresso, capítulo 3. Aqui praticamente não mudou. Lembra, para você ingressar nas carreiras, precisa ser aprovado no concurso público. O concurso público, ou ele vem só com provas, ou provas e títulos. Começa no padrão da classe inicial, padrão 1A, 1, classe A. É ali que tudo começa, né? Ok. Observadas as escolaridades. Aí vem o parágrafo único, lembra? Em caso de concurso regionalizado, os candidatos serão classificados por região, para fins de serem nomeados no cargo, só podendo haver remoção para outra região após quanto tempo? 2 anos, quer dizer, nada mudou, mesma regrinha que já tinha. Artigo 7º, os requisitos de escolaridade, ó. O analista exige o quê? Nível superior completo, mesma coisa. O técnico nível médio completo ou curso técnico equivalente, e o analista oficial de justiça nível completo, superior completo em direito. Nada mudou, mesma coisa, tá? Chegamos naquela parte do artigo 8º, que é o desenvolvimento na carreira, né? Desenvolvimento na carreira. Então vamos lá. Vamos ver o que mudou aqui. O desenvolvimento do serventuário nas carreiras de que trata esta lei ocorrerá entre os padrões remuneratórios mediante promoção ou progressão, e observará o prazo de... É ali que é danada, tu já tinha olhado isso, né? É por isso que tu falou 3 anos. Ela já foi certeira no que interessava a ela, papum. Tá, vamos lá, tá aqui, ó. Então agora, esquece aquele negócio de 2 em 2 que a gente leu antes de manhã. Agora, você evolui de quanto em quanto? 3 anos, para a passagem do padrão 1 da classe A para o padrão 2 da classe... Isso a danada em 5 minutos leu e já me questionou e coisa e tal. É aqui, ó, justamente o que ela falou aquela hora. Professora, então só depois de 3 anos, exatamente. Aqui, ó, essa primeira subidinha aqui. A1 para o A2. Qual é o prazo? É uma regra nova. Lembra que antes era de 2 em 2? Agora, o primeiro passinho que você vai dar, e tem lógica, tem bastante lógica. Quanto tempo você tem que trabalhar para ser estável? Então, tem bastante lógica. Ó, tua primeira evolução é depois de você adquirir estabilidade. Bastante lógica aqui. Então, aqui o primeiro passinho, a primeira progressão do A1 para o A2 exige 3 anos. Gravou firme, gente? Tá? 3 anos.
1 ano e 6 meses entre o padrão 2 da classe A e o padrão 16 da classe D. Então até melhorou, né? Agora não é mais de 2 em 2, é de 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio. Eles diminuíram. Então, peraí, vamos entender. O primeiro degrau, que é do A1 para o A2, exige 3 anos. Super razoável, porque é o período aquisitivo de estabilidade. Pô, o cara nem é estável, já vai crescer? Não, vamos esperar o sujeito firmar, ter estabilidade, que daí ele pode pensar em crescer. E eles diminuíram o prazo, que antes na lei era 2, passou para 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Nos demais padrões, ó, do 2 até o 16, qual é o tempo exigido? 1 ano e 6 meses, tá? Firme. Agora vamos seguir. Só que tem um detalhe. O detalhe sórdido, ele está no artigo 9º. Vamos ler o 9º? A promoção ou a progressão não ocorrerá se o relatório de gestão fiscal lá da Lei da Responsabilidade Fiscal, se nesse relatório a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite que o judiciário pode gastar com funcionário. Porque todo órgão público, pela Lei da Responsabilidade Fiscal, ele tem X para gastar com funcionários. X, ele tem um limite definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está lá o limite. Aí está lá o valor que o TJ pode gastar com pessoas para pagar salários, coisa e tal. Quando o valor no relatório apontar que está 95%, ou seja, quanto que falta para o TJ pisar na jaca e exceder o limite que ele tem para gastar com funcionário? Quanto que falta? 5%. Ele está muito perto de se perder nas despesas. Nesse caso, o que eles fazem? Trava tudo. Ninguém sobe mais. Por quanto tempo? Até essa despesa o quê? Baixar. Então, o que eles vão ter que esperar? Eles vão ter que esperar a gente se aposentar, gente sair, para essa despesa ficar abaixo de 95%. Quando ela ficar abaixo de 95%, eles novamente acionam o botão da progressão-promoção. Só o serventuário, o juiz é outro nível, outro patamar. Entenderam? Aqui, ó, vou completar. Então, vem, ó, parágrafo 1º do artigo 9º. O desenvolvimento funcional dos servidores somente será retomado com o preenchimento cumulativo das seguintes condições. Então, tá, quando é que eles vão retomar? Se o relatório reportar que o limite da despesa está menos que 95% e um estudo de impacto orçamentário e financeiro aponte que a medida não importará na situação descrita no caput, ou seja, não tem perigo do presidente do TJ ser responsabilizado pela lei da responsabilidade fiscal. Esse é um limite, gente, que eles têm que cuidar muito, porque o cara pode até sofrer processo de responsabilidade se o gestor ele extrapolar esses limites definidos na LDO. Isso qualquer gestor, um prefeito, o GOV, né, eles têm que ter, o presidente da República, eles têm que ter cuidado. Daqui a pouco eles fazem aquelas pedaladas, né, que a gente ouve, aquelas pedaladas. Por quê? Porque atingiram o limite que não poderia atingir, né? Porque num Estado democrático de direito, quem define os limites para o rei é a lei. Tá vendo como a lei define? A lei define limites até para você gastar.
Você quem? O gestor, o prefeito, o presidente da república, né? Se fosse uma monarquia, ou na época dos reis, o rei gastava o que ele bem entendia. Hoje não. Hoje a ação de um gestor dentro de um Estado democrático de direito, ela é limitada pela lei. E os gastos do que o poder pode fazer, os gastos são limitados pela lei de diretrizes orçamentárias. Então, tudo que eles fazem tem que ser orçado e tudo que eles fazem tem que estar dentro do limite. Por que o TJ pode fazer concurso? Agora. Porque ele botou esta previsão no orçamento. Se não tivesse no orçamento do ano anterior, não poderia fazer o concurso agora, não poderia contratar FGV, entendeu? Tudo que é gasto tem que ser inicialmente orçado, entendeu? Exceto se forem despesas, aquelas despesas extraordinárias, né? Calamidades, aí foge, né, da lei. Mas assim, tudo que é gasto tem que ser orçado. Despesas precisam ser orçadas e dentro dos limites. Fechou? Então lembra que hoje de manhã eu fiz você decorar aquele 12 mil. Ainda bem que a gente não decorou, né? Não precisa decorar, agora o que tu tem que decorar? 95, né? Lembra? O limite, quando o limite de despesas com pessoa chegar a que porcento? 95. Falta quanto para estourar o negócio? 5. Aí eles têm que travar. Vamos travar, vamos suspender progressão, ninguém mais progride, ninguém mais promove, vamos segurar o negócio, porque primeiro nós teremos que colocar a despesa no limite. Como é que se coloca a despesa com o pessoal no limite? Cortando pessoal. Vai mandar as pessoas embora? Cargo em comissão até dá. Mas o cargo efetivo não dá, porque ele tem estabilidade. Então, o que vai ter que esperar? Aposentadorias, exonerações, né? Aí volta a correr de novo. É meio ruinzinho, né? Depende sempre de uma boa gestão, né? Um bom equilíbrio lá na administração do tribunal. Bom, então, resumindo na nossa cabeça. Quanto tempo eu tenho que esperar para a primeira progressão? 3 anos. Quanto tempo eu tenho que esperar para as demais progressões? 1 ano e 6 meses. Mas se o tribunal atingir o limite de 95% de despesas com pessoal, o que acontece com as promoções e progressões? Suspendem e só vão retornar quando o relatório de gestão apontar que a despesa com pessoal caiu para menos de 95%, ou quando não é ou, é o quê? Um estudo de impacto, né, verifique que não há perigo de encostar no limite, tá? Show? E aí falou aqui no parágrafo 2º do artigo 9º, o período do desenvolvimento funcional do servidor atingido será o quê? Suspenso. Então, nesse período, não vai contar aquele tempo que tu precisa para subir, tá? Terminando o 8º, que eu parei lá no meio do caminho, qual é o conceito de progressão lá no artigo 8º, parágrafo 1º? Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior, dentro de uma mesma classe. Mudou alguma coisa? Não, né? O mesmo conceito que a gente já viu na lei anterior. Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Não mudou nada. Parágrafo 3º, promoção ou progressão deve atender critérios e pré-requisitos estabelecidos em regulamento. Então, lembra que eu comentei? Além dos 3 anos aqui no comecinho, além do 1 ano e 6 meses em cada padrão, eles podem exigir outros o quê? Requisitos.
requisitos. Além da temporalidade, você vai ter outros requisitos, tipo fazer mínimo de cursos. Aí sobre isso tem coisa boa. Tem coisa boa também vindo aí. Sobre cursos, essas coisas, tem coisa boa que eu já li, tá? Bom, fechamos? Tem mais um? Tem, né? Parágrafo 4º. O desenvolvimento funcional somente produzirá efeitos funcionais ou financeiros a contar do primeiro dia do mês em que ocorrer, né? Então, primeiro dia do mês que ocorrer. Quando que eu passei do A1 para o A2? Então, os efeitos financeiros é a partir do primeiro dia daquele mês. Eu li certo isso? Vamos de novo. O desenvolvimento produzirá efeitos, tanto funcionais quanto financeiros, a contar do primeiro dia do mês em que ocorrer. Ocorreu no dia 5 de agosto. A partir de que dia tu já vai receber? Dia 1º. Então, aquele mês eles contam como cheio, né? Aconteceu, a minha promoção aconteceu no dia 15 de abril. Aí no primeiro dia da mentira, 1º de abril, não, eu tô brincando, é verdade, tá? A partir do dia 1º de abril já começa, você já é um... Quando tu virou B6? No dia 14 de abril, mas tu é considerado B6 a partir de que dia? 1º de abril, inclusive pro pagamento. Tá? Show. Desenvolvimento na carreira. Pegou? Mudou bastante esse, né, gente? Mudou bastante. Primeira progressão, 3 anos. Demais progressões, 1 ano e 6 meses. Além da temporalidade, tem outros pré-requisitos que eles vão estabelecer em regulamento, cursos, não pode ter sofrido punição, né? E quando trava tudo? Trava quando o limite de pessoal chegar a 95%. E só destrava quando eles entenderem que, né, o limite baixou e feito um estudo, um levantamento que não vai ter perigo de chegar no limite, então podemos destravar novamente. Enquanto isso, tem que ser os dois. Enquanto isso, o prazo da contagem ficará quando? Como? Suspenso. O prazo da contagem do tempo, lembra que tem um tempo que está passando? Ele fica parado, congeladinho. Seguindo, capítulo 5 que temos aqui. Cargos em comissão. Vamos ver se mudou? Aqui não vi muita mudança. Lembra que os cargos em comissão destinam-se a direção, chefia e assessoramento. Não tem como mudar porque isso é constitucional. E lembra que foi fixado uma cota dos cargos em comissão do Poder Judiciário para serventuário. Qual era a cota? 80 e continua 80, graças a Deus. Tanto para serventuário ativo quanto inativo. Tem exceção para cota? Tem, continua. Os carinhas importantes, quem são? Os assessores de quem? De desembargador. Gente, olha só. Quem faz os projetos de lei do TJ? Porque isso aqui é uma lei, certo? Então ela tramitou na LERJ. Só que antes de chegar na LERJ, alguém tem que fazer o projeto, redigir o projeto de lei. O projeto de lei é de quem? Só que quem são? Os desembargadores. Lógico que não vai ser eles, né? Vai ser quem? O órgão especial. Mas quem são? São desembargadores. Aí eles colocaram, o meu assessor, eu posso chamar quem eu quiser. E tá certo, eles fazem a lei, então tá bom. Fazem o projeto que a LERJ aprovou, né? Mas tu entendeu por que esse cargo, né, gente? Esse. Porque foram eles que redigiram, tá? Artigo 11. Lembra da função gratificada? Qual é a diferença? Cargo em comissão, quem pode assumir? Qualquer
pessoa, mas tem o percentual dos 80% que tem que respeitar, que é para serventuário. Mas nos 20%, o presidente do TJ coloca quem ele quiser, o vizinho, o amigo, parente pode? Parente não pode até que grau? Terceiro grau, né? Primo pode? Pode, porque o primo é parente de quarto grau. O primo cai muito nessas perguntinhas aí. Tá. Então, a função gratificada, a gente já viu que ela é privativa de serventuário. É diferente do cargo em comissão, que você pode dar para quem você quiser. Função gratificada é só para serventuário e o detalhe, serventuário como? Ativo. A função gratificada não pode passar para aposentados. Cargo em comissão na cota pode. Função gratificada, não. Lembra que eles podiam inventar umas função gratificada com uns cursos, blá, 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 específicos e abrir para servidor do Estado? Qual era o percentual que eles podiam criar essas coisas lá de curso específico? 30%, lembra? Tudo isso continua aqui. Lembra que o servidor pode optar que a contribuição previdenciária não incida nos valores de cargo comissionado, função gratificada? Continua aqui essa informação no parágrafo 3º do artigo 11. Aqui está igualzinho. Artigo 12, lembra do chefe da serventia? Esse artigo 12, na lei velha, era o artigo 5º. Agora virou o artigo 12, mas basicamente é a mesma coisa, ó. A chefia de serventia de primeira instância é uma função de confiança, de livre indicação do juiz da vara, né? Dentre os cargos, ó, nada mudou. Que cargo? Analista ou técnico sem especialidade, comprovadamente capacitados, que não tenham anotações ruins na ficha, de acordo com uma resolução. Acho que a única coisa que eles botaram aqui, ó, de acordo com uma resolução estabelecida pelo Conselho da Magistratura. A única novidade aqui. Artigo 13, fica atribuída a chefia da Central de Cumprimento de Mandados. Gente, os oficiais de justiça, que é um cargo bem interessante no TJ, gente, é um cargo assim, te dá bastante liberdade, sabe? Do tipo, não precisa bater tanto ponto. Assim, você ganha os mandados para cumprir. Um número de mandados para cumprir dentro de um determinado prazo. Qual é o trabalho do oficial de justiça? Entregar os mandados de intimação, de citação, que hoje em dia tem o Zap, você intima alguém por WhatsApp, a justiça está tão assim, né? Tu intima a pessoa por e-mail, né? Normalmente o OJA manda uma carta para as pessoas, compareça ao judiciário para assuntos do seu interesse, aí tu chega lá, tu é intimado pelo OJA, enfim, o OJA é desse jeito aí. Então ele tem uma função assim bem, trabalho externo, sabe? A missão dele é cumprir aqueles mandados dentro de um prazo. Se ele cumprir essa missão, está cumprido. Antigamente, os OJAs, eles ficavam vinculados às varas. Então, eu era a OJA da terceira vara civil. Aí eu pegava todos os mandados da terceira vara civil e cumpria. Só que o OJA é um servidor bastante assediado, porque muitas vezes lhe é oferecido propina para ele não encontrar a pessoa, sabe? Essas coisas que acontecem, né? Então, o que a justiça criou com o tempo até para inibir isso? Tipo, o OJA da terceira vara civil é a Raquel. Eu era uma OJA fixa da terceira vara civil, então as pessoas já me conheciam. Então, tipo, procura a Raquel, molha a mão dela para daí ela não achar o intimado, sabe? E com isso, enfim, são as... Gente, no judiciário tem corrupção? Tem.
Como assim, professora? Mas é o poder judiciário. A justiça tem aquela venda tão linda, cega, imparcial. Isso eu aprendi lá na faculdade de Direito. Mas, infelizmente, gente, corrupção é coisa do homem, é pecado, aquela história toda. Então, fazer o quê? Todo mundo às vezes cede, come a maçã, aquela história toda. E tem lá também, tá? Vocês vão se deparar, serviço público, infelizmente, tem, não deveria ser, temos os princípios que norteiam a administração pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, que é muito bom você decorar para a prova, e para o dia a dia na sua vida também, porque vão surgir momentos que você... Sabe, esses dias eu recebi uma visita de uma ex-aluna minha que trabalha no TJ, que disse assim: Raquel, quando você dizia que na justiça tinha corrupção, eu achava que você era maluca, mas hoje eu trabalho lá e o meu juiz pratica corrupção. Eu vejo isso, eu enxergo isso. E aí, qual é teu dever como servidor? Denunciar. Denunciar. Essa é a sua missão, né? Aí, mas assim, a recomendação que eu te dou, deve fazer isso sim, eu dou aula disso, eu tenho que dizer, você deve fazer a denúncia à Corregedoria, ao Conselho Nacional de Justiça, só que denúncia com fundamento, pelo amor de Deus. Eu acho que... Não, você tem que ter fundamentos. Aí você faz, né? E outra coisa, ordem ilegal não se cumpre. Ordem, você tem que cumprir ordens? Sim, desde que não sejam manifestamente ilegais. Uma coisa que te pedem para fazer, que é manifestamente ilegal, que você sabe que aquilo não pode fazer, você se nega. Tá? Porque senão depois, mas ele é meu chefe, ele mandou fazer. Tá junto no rolo. É assim que funciona, tá? Então, mas por que eu falei isso, gente? Hoje eu não estou muito bem. Por que eu falei isso tudo? O OJA. Então, o OJA é um servidor público bastante assediado nesse sentido. Por quê? Porque ele pode retardar a evolução processual, porque ele não encontrou, não acha, não entendeu? Então, por isso, eles criaram a Central de Cumprimento de Mandados. Os OJAs não ficam mais vinculados a varas. Então, tipo, eu sou uma advogada, quero comprar um oficial de justiça. Eu não vou conseguir, porque eu não sei mais quem é o OJA que está naquela vara que cuida do meu processo. Porque hoje os OJAs ficam num departamento lá, que a gente chama Central de Cumprimento de Mandados, né? E eles recebem aquelas intimações por critérios lá deles, definidos por eles. Então, eu não sei mais quem é o OJA que está com o meu processo. Fica muito mais difícil isso, essa abordagem, tá? Então, por isso que eles criaram a central. E essa central, ela tem um diretor que necessariamente é um analista, executor de mandados. É um OJA, que é o diretor da central, que é como se fosse um chefe de serventia, mas daquela central dos OJAs. E é sobre isso que está falando o artigo 13, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Fica atribuída à chefia da central uma gratificação por ser o encarregado da central de cumprimento de mandados. O símbolo é o CAI 2, tá? Os valores, lembra que eu te mostrei valores de hoje de manhã? Não são mais aqueles, são tudo mais altos. Nem vou entrar nos valores, mas os valores aumentaram. Aquele que eu falei, CAI 6 de 4 mil e pouco, é quase 6 mil, tudo a mais. Então, fiquem felizes, tá? É coisa boa, tá? Então, esse aqui vai ganhar isso pode cair na tua prova, vai ganhar CAI 2. Tá? O valor você não precisa saber. De ocupação exclusiva,
Quem pode ser esse diretor aqui, esse encarregado da central? Tem que ser um analista judiciário executor de mandados, tá? Que a desempenhará sem prejuízo da gratificação do OJA. Ou seja, ele, como o OJA é muito bom. Quem pode fazer o OJA? Formado em direito, é um trabalho bem solto assim, né, porque você tem que cumprir os mandados, essa é a tua missão, e você ganha, além do que o analista ganha, era 30%, eu tenho que até ver aqui para ver se não mudou, mas era 30%, além daqueles 30%, o OJA, que vira o chefe encarregado, vai ganhar o CAI, qual CAI? CAI 2, tá. Artigo 14, os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas encontram-se dispostos no anexo 2, parágrafo 1º. A remuneração e as atribuições dos cargos e funções estão estabelecidas nos anexos, e agora? 3 e 4, respectivamente desta lei. Gente, é aquele anexo que eu te mostrei de manhã, só que os valores aumentaram, tá? Aqui eu não coloquei os anexos, mas é só joga a lei, vai abrir o site da LERJ, joga o número da lei, tá? Só que no final você coloca assim, a LERJ, aí lá no final tem esses anexos, mas é aquela mesma coisa que eu te apresentei com valores maiores. Aí vem. A remuneração dos cargos e funções deste caput não poderá ultrapassar o valor atribuído a quem? Ao desembargador. Lembra que tinha um cargo em comissão que pagava 25 mil? Agora foi para 31. Lembra que tudo aumentou. Então, 31 mil é bem perto do que ganha um desembargador. Não pode ganhar mais do que o desembargador, tá? Ok. Ninguém, nem juiz, nem analista, nem técnico pode ganhar mais do que um desembargador do tribunal. Tudo bem até aqui? Tá, vamos seguir. Lembra que a gente chegou a entrar no final da manhã num capítulo chamado remuneração. Vamos lá. Artigo 15. Os serventuários do Poder Judiciário do Estado perceberão as seguintes parcelas que integram a sua remuneração, além do vencimento. Pelo jeito nada mudou, graças a Deus, tá? Então você tem o valor do teu vencimento que é estabelecido por lei. Sobre ele, você vai ganhar uma gratificação chamada gratificação de atividade judiciária, GAGE, correspondente a 100% sobre o valor do vencimento. E por que você recebe ela? Ele justificou. Porque você tem uma dedicação integral ao judiciário, já que você trabalha quantas horas por dia? 8 e 40 horas semanais. Então, por isso que tu recebe esse 100% sobre o valor do vencimento. E depois ainda você recebe o adicional de padrão judiciário, que corresponde a quanto? 100%, porque eles querem te pagar mais 100%, então é mais isso aí, tá? Então, vencimento mais GAGE mais APJ. GAGE 100%, APJ 100%. Esta é a tua remuneração, o teu contra-cheque quando você entra no TJ.